Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui é a professora Nadilene, nós vamos estar trabalhando a geografia juntos, tá? Eu ano passado não trabalhei com o pessoal do 7º ano, então é o nosso primeiro contato que a gente vai estar desbravando aí a geografia. Eu espero que a gente tenha um desenvolvimento bem legal, a contento, que eu possa também estar ajudando vocês na medida que for surgindo as dúvidas. Ok? Então, eu preciso que vocês vejam a necessidade de estar trabalhando essas atividades, desenvolvendo de maneira correta. Quando houver dúvida, que vocês me procurem, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, a maneira que vocês acharem melhor, ou pelo nosso grupo, ou no privado, ok? E como a gente, no primeiro conteúdo, a gente vai ter, tá? Na verdade, é a regionalização econômica, que aqui a gente vai ver com países do Norte e do Sul. O que eu gostaria que vocês, eu na verdade não gostaria, eu quero que vocês tenham compreensão. O que seria essa regionalização? Tá? A gente tem um mapinha aqui, um planisfério. Essa regionalização, essa linha nos dá uma ideia de divisão. Então, o que a gente nada mais está falando que essa divisão de países do norte, eu tenho o norte, acima da linha do Equador eu tenho o norte, e abaixo eu tenho o sul. Então, essa divisão dos países, essa regionalização, que é uma forma de fazer uma divisão entre países com base, já que é socioeconômica, com base no desenvolvimento social e econômico. Tá? Então, aqui, ó, nós temos, aí vocês podem dizer assim, mas professora, a gente tem países aqui, por exemplo, como Índia, China, que são países que têm uma industrialização boa, de ponta, né? E estão ali como se fossem países, com desenvolvimento ruim, ou países subdesenvolvidos, acima desenvolvido, abaixo subdesenvolvidos. Só que quando a gente fala socioeconômico, a gente busca classificar o desenvolvimento econômico também, pessoal, que é importantíssimo a gente lembrar no tema da qualidade de vida dessa população. Então, eu posso ter uma industrialização bem acentuada, com uma tecnologia de ponta, como a gente tem a China, por exemplo, tem uma produção industrial bastante preponderante, mas em compensação, a qualidade de vida dessa população, ela a gente sabe como que vive essa população na China, então ela fica a linha como o país está abaixo aqui, ok? Nós temos, lembrando, os continentes, continente americano, que a gente tem a África, ó, o continente americano, pessoal, a gente vê, ele é o único que ele começa de norte a sul, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Brasil, aí eu tenho a África, eu tenho a Europa, eu tenho a Ásia, eu tenho a Oceania. Então, pessoal, eu vou ter a minha legenda, que eu posso estar ajudando, tá? Eu tenho um texto aqui, eu dou as características para vocês, ó, caracterizado pelo produto interno bruto, que é o PIB, acumulação de riqueza, e aqui a gente também pode voltar e lembrar, ó, países colonizadores, e colonizados. E aí, os países do sul, são os países, os que, na verdade, então a gente pode colocar do norte, são os colonizadores, os que colonizaram, E aí a gente tem, professora, como que eu posso ter como exemplo? Eu tenho Estados Unidos, eu tenho a União Europeia, Dos países do norte eu tenho o Japão, tá? E aí, aqui eu trago o texto para vocês e eu coloco aqui um exercício, tá? Então, vocês vão olhar este planisfério aqui, e eu quero que vocês para esse mapa, o que esse mapa diz para você? Para responder o teu questionamento, use a legenda em cor opcional. Não é cor opcional, pessoal? Então, eu vou usar qual que é a cor que está aqui? Países, desenvolvido, países do norte, tá? E países do sul. Que cor eu vou usar? Então, eu uso laranja e uso vermelho, pessoal? E aí, como problematização, eu quero que vocês eu coloquei aqui, um diagramazinho para que vocês, então eu venho países desenvolvidos e na verdade fica como os dois desenvolvidos aqui, então eu faço uma inversão aqui. Então os subdesenvolvidos, eu tenho o quê?
alta do quê? De produtos primários. Eu tenho então uma produção voltada para os produtos primários, né? Uma atividade econômica centralizada nos produtos primários. Lembrando que atividade primária é o quê? Agricultura, pecuária e extrativismo. Então eu tenho produtos industrializados de baixa tecnologia e uso maciço de mão de obra. Então, eu tenho uma grande presença de mão de obra, então essa mão de obra não é qualificada. Eu tenho altos juros, eu tenho lucros excessivos na mão de grandes, né, empresários, né, centralizadores de terra, grandes latifundiários. E eu tenho os royalties que a gente vê, por exemplo, como eu uso, né? Eu vendo aquela marca, aquelas franquias, aqueles grandes nomes, né? Que vendem, por exemplo, aqui nós temos aqui, somos representantes de uma empresa, de uma firma que vende grandes nomes, por exemplo, na área de insumos agrícolas e tal. Então, ó, a gente tem que pagar para essas empresas, né, para esses de fora que a gente vai estar representando e vendendo os seus produtos. Então, eu uso outros produtos para que eu tenha o quê? A venda aqui como franquia, ok? E os países desenvolvidos, eu tenho alta, né, tecnologia e um alto valor agregado. Eu tenho, né, lucro aqui, empréstimos e lucros, eu tenho grandes investimentos e eu tenho também o quê? Uma tecnologia de ponta. Aí o que eu peço? Eu peço para que vocês, né, façam o exercício, tá? Aqui vocês vão colocar características, né, desenvolvidos e subdesenvolvidos, é só usar aqui, ó, né? Então eu tenho subdesenvolvidos e eu tenho desenvolvidos, eu tenho o quê? Produtos industrializados, eu tenho empréstimos através de capitais estrangeiros, eu tenho investimentos, eu tenho alta tecnologia, ok? E aí eu tenho, né, vocês vão estar lendo aqui, ó, blocos econômicos, né? Eu coloquei, tá? Para que vocês, né, o que seriam esses blocos econômicos? Então, é uma associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum, ou seja, eu tenho valores agregados a só esses países. Eu tenho uma taxas de juros, eu tenho tarifas alfandegárias que são menores, ou seja, já diz, né, mercado comum. Aí eu tenho aqui, eu fiz um questionamento, a criação dos blocos econômicos estreitou que tipo de relação? Aí vocês, ó, só procurar aqui no texto, ó, a criação dos blocos econômicos estreitou as relações do quê? Financeiras e comerciais entre países que compõem determinado bloco econômico. Então, estreitou as relações financeiras e comerciais. Eu vou ter maior facilidade para escoar meus produtos, eu vou ter uma taxa de juros mais baixas, eu vou ter uma taxa alfandegária mais baixa. E aí eu coloco como são vários blocos econômicos que vocês vão ter aqui embaixo, mas eu coloquei o Mercosul, né, que é o Brasil faz parte, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. A Venezuela, ela fez parte, em 2012 ela iniciou a sua entrada, né, teve a sua entrada no Mercosul, mas devido aos problemas políticos, né, enfrentados pelo país e a sua postura política, né, a Venezuela foi convidada a se retirar. Então, a Venezuela não faz mais parte do Mercosul, ok? E aí a gente tem a União Europeia, que é o maior bloco econômico mundial, a partir de 92, né, 1992, ó, tudo na mesma época, década de 90, né, pessoal? Mercosul 91, a União Europeia 92, a União Europeia, então, nós temos aqui, ó, Alemanha, França, aqui no texto tem Reino Unido, o Reino Unido não mais faz parte, tá? O Reino Unido saiu 2020, né? Então, eu tenho a retirada, a saída do Reino Unido. Nesse bloco econômico existe uma moeda única, que é o euro, né?
E aí nós temos também, fora a Dinamarca, que tem uma moeda própria, e a Suécia, o Reino Unido, mas que não mais faz parte. Né? Então, o que se espera, né, com essa formação dos blocos econômicos seria o quê? Uma intensificação econômica e flexibilização comercial. Então, todos os obstáculos que podem, né, haver nessa transação comercial, se você faz parte de um bloco econômico, eu vou ter mais facilidade, né? E aí, os outros blocos que isso é importante a gente estar falando, que é o NAFTA, tá? Que é o Tratado Norte-Americano do Livre Comércio, que faz parte dos Estados Unidos, Canadá e México. Aí nós temos os BRICS, né, que são os países emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China, e a África do Sul, né? O BRICS ele não é considerado um bloco econômico por ele ser um agrupamento de países emergentes, então são países que estão emergindo aí na situação econômica melhor. Pessoal, e a gente vai findando a nossa aula. Eu espero que vocês procurem também, porque as APCs, as atividades são bastante reduzidas, e vocês, é importante que vocês tenham também um olhar para uma busca mais voltada para o entendimento de vocês, com livros didáticos, links que a gente coloca aqui à disposição, ok? Um abraço e a gente se vê na próxima aula.